Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está na Band+. Está começando o programa Bastidores do Poder. Nós vamos discutir o que foi política durante a semana e o que vai ser notícia na próxima semana que entra. Eu sou a Rose Guglielminetti e quem está do meu lado é o jornalista Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia, telespectadores. Estamos aí para mais um Bastidores do Poder neste domingo. Bom, e esse programa a gente discute política e economia e hoje nós vamos falar sobre a economia da América Latina. Nas últimas semanas nós temos visto, a Argentina em todas as notícias com uma inflação de mais de 60%. Estamos falando de uma eleição no Brasil cuja economia, o assunto econômico deve ser a protagonista, deve ser o protagonista neste pleito eleitoral, diferentemente de 2018, quando a corrupção é que assumiu esse papel. E, portanto, quem vai falar conosco é o economista, o nosso colega aqui, vamos chamar aqui, cadê ele? Meu Deus, o Simão Silber. Simão, bom dia, bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, e aos telespectadores do teu jornal sobre economia e política. Bom, vamos começar pelo país que está numa grande crise na América Latina. A gente pode considerar que uma inflação de mais de 60%, um dólar lá nas nuvens, na Argentina, o povo passando necessidade lá com uma crise econômica, nós podemos considerar a Argentina dentro da América Latina como o país que está assim, numa crise maior na economia ou não? Eu diria que sim, em função do tamanho da economia argentina. Nós temos outras economias que estão numa situação difícil dentro da América Latina, como a Nicarágua, mas comparativamente, dado o peso específico da economia dos países da região, sem dúvida alguma, o caso mais emblemático é o caso argentino. Agora, o senhor acha que essa crise econômica ela tem reflexo da crise global, guerra e a própria Covid, ou tem mais a ver com a briga entre o atual presidente, o Alberto Fernandes, e a vice-presidente, a Cristina Kirchner? Olha, tem tudo. Eu acho que não dá para a gente isolar um único fator como dominante, E a Argentina, de uma maneira muito peculiar, ela incorre no mesmo erro do que fez em casos anteriores, desde os anos 60. Portanto, a gente está falando uma recorrência de problemas econômicos e políticos há pelo menos meio século. Não é, vamos dizer, uma grande novidade, mais essa crise. E, de uma maneira muito estranha, é o mesmo erro, ou seja, o erro é o governo argentino se endividar numa moeda que não seja o peso argentino, mas em dólar. Então, o governo argentino fez dívida em dólar. Com a chegada da Covid, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com a guerra no leste europeu, isso desencadeou a depreciação cambial e, quando isso acontece, tem um descasamento entre receita do governo argentino, que é em peso, e despesa com dívida, que é em dólar. Se o dólar dispara com relação à moeda nacional, como ocorreu no caso da Argentina, a Argentina não tem mais o que fazer a não ser jogar a toalha, declarar moratória, e começar a recorrer para financiar o gasto interno, na medida que tem uma ruptura com os credores,
e não tem mais dinheiro de fora, com emissão de moeda. Aí a inflação disparou e está hoje num patamar de 60%. Essa é a explicação, né? E o que diferencia muito a Argentina, por exemplo, do caso brasileiro, onde o governo brasileiro tem dívida, mas ele fez dívida em reais. Ele fez dívida aqui dentro para os brasileiros, né, que compraram títulos do governo brasileiro, né, ou para os estrangeiros que entraram aqui e trocaram seus dólares por reais e compraram dívida do governo brasileiro aqui. Portanto, o Brasil, embora não esteja nadando de braçada, ele não tenha uma inflação de 60%, embora tenha os mesmos outros problemas que a Argentina tem e que outros países aqui da região, como Venezuela, Colômbia, Peru, né, de ter uma inflação alta, né, ter que recorrer a juros altos, né, e caminhar para uma recessão. Simão, os grandes países da América Latina, ou da América do Sul, propriamente dito, eles estão caminhando para uma esquerdização, né, que vários presidentes eleitos, o Brasil mesmo caminha para uma eleição que pode ser do Lula, pelo menos ele é o favorito até agora. E normalmente esses governos de esquerda, eles tendem a ser mais populistas em relação à economia, né? Não muito responsáveis na condução da economia. E eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor vê a perspectiva para uma América Latina, com países, os principais países, Argentina, Brasil, Colômbia, com governos de esquerda, dentro dessa crise econômica que se avizinha aí, que o próprio Brasil, a gente está comprando uma crise agora para ser cobrada no ano que vem? Isso. Eu acredito, pelas pesquisas que nós temos até esse momento, que o favorito da eleição, em particular no caso brasileiro, né, é o governo Lula. Tá? Então, uma coisa, Edmilson, é o discurso de campanha, tá, para ganhar a eleição. Outra coisa, tá, é governar a partir do ano que vem, a partir de 2023. Então, o discurso atual do Lula e dos principais assessores é inequivocamente um discurso populista. Mas você pode perceber, notar, com certeza vocês sabem disso, né, que as 7 chaves, né, trancado, né, o nome daquele que vai ser o ministro da Economia do Lula, tá? E aparentemente, pelo que a gente conhece pelos bastidores, vai ser uma espécie de Meirelles do primeiro mandato do Lula, que foi, apesar de uma campanha populista, foi um mandato claramente conservador na economia, né? Muito mais conservador até que do Fernando Henrique, a que ele sucedeu o Lula em 2003. Portanto, está se falando o que foi o secretário-geral da Organização Mundial do Comércio, né, o Roberto Silveira, que é uma pessoa extremamente equilibrada no seu pensamento econômico, né? E isso vai fazer com que o Brasil tenha um pêndulo mais ao centro do que outros países da América do Sul que têm governos mais à esquerda. Mas eu gosto de chamar a atenção de uma frase que eu ouvi quando ele esteve aqui no Brasil, um ex-primeiro ministro da Espanha, né, que pela experiência europeia, né, o que aconteceu com a abertura política que ocorreu na Espanha, em Portugal, né, na parte ibérica,
principalmente, mas isso também é válido para a França, para a Itália, né? Que os partidos mais à esquerda, quando estão em campanha, né, eles têm efetivamente um discurso bastante ameaçador, né, e populista. Mas quando eles chegam no poder, né, eles adotam políticas mais conservadoras. E a analogia que havia sido feita na época e que eu achei muito pertinente, e repito aqui, é a seguinte, que o estadista socialista europeu, ele se assemelhava muito a um violinista. Tá? O violinista, ele segura o violino com a mão esquerda, tá? Mas ele toca com o arco, ele toca com a mão direita. Então, isso quer dizer o seguinte, que o discurso é de esquerda, ou seja, até você pegar o violino, mas a hora que você pega o violino, para ter uma música maviosa, né, e com bastante equilíbrio, né, você governa com as técnicas de direita, de equilíbrio orçamentário, né, de controlar a inflação, de autonomia do Banco Central, né, e eu acredito que isso seja verdadeiro, pelo menos para a grande âncora da América do Sul, que é o Brasil. Agora, Simão, enquanto você falava, eu fiquei pensando, no primeiro mandato do Lula, ele pega um país que vinha, né, com uma inflação controlada por conta do Fernando Henrique Cardoso, né, nos 2 mandatos conseguiu, lá com o Plano Real, controlar a inflação, e que foi o que possibilitou, inclusive, o governo Lula de investir nos programas sociais e ter um avanço no Brasil. Ele voltando agora, ele pega um país com uma inflação em 2 dígitos, o desemprego em 12 milhões de pessoas e com uma crise econômica que ela não é só interna, provocada só por fatores externos, mas também por fatores externos. A minha pergunta para você é, qual seria, na tua opinião, você falou que foi uma política